Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Somos deuses e temos a mente de Cristo. Aguardamos somente a transformação dos nossos corpos. Ah, papai, vamos louvar. Temos a mente de Cristo. Somos um Deus nesse corpo. Um corpo débil, mas forte nele. Ah, papai, somos uma super raça, bem edificada, firmes soldados guerreiros de papai, de papai. Temos a mente de Cristo. Somos um Deus nesse corpo, um corpo débil, mas forte nele. Ah, papai, somos uma super raça, bem edificada, firmes soldados guerreiros de papai, de papai. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá e muito em breve chegará. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá e muito em breve chegará. Transformação, transformação, transformação do teu corpo verás. Transformação, transformação, transformação do teu corpo verás. Uma fórmula perfeita, graça e apostolado, um evangelho sem princípio nem fim. Ah, papai, somos uma super raça, bem edificada, firmes soldados guerreiros de papai, de papai. Uma fórmula perfeita, graça e apostolado, um evangelho sem princípio nem fim. Ah, papai, somos uma super raça, bem edificada, firmes soldados guerreiros de papai, de papai. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá e muito em breve chegará. Não nos deixamos mover do nosso modo de pensar. A recompensa virá e muito em breve chegará. Transformação, transformação, transformação do teu corpo verás. 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 Assim é. Tu és nosso Deus, o nosso Rei, que nos apartou da lei. Hoje vivemos na graça, assim é? Vamos louvar. Pai, tu és meu Rei, meu único Deus. És o que respalda minha confissão. E deste
preciosa, meu Rei e meu Deus. Tu és Deus, meu Rei, quem apartou de mim a lei, somente a graça pus em mim, e por isso vivo agradecido em ti. E por isso vivo agradecido em ti. Tu, Senhor Jesus Cristo, meu Rei, meu Deus, submetido à verdade de teu amor, sempre firme, ancorada em minha posição, escolhida e levada para a perfeição. Tu és Deus, meu Rei, quem apartou de mim a lei, somente a graça pus em mim, e por isso vivo agradecido em ti, e por isso vivo agradecido em ti, e por isso vivo agradecido em ti. Sempre agradecido. Hoje vivemos firmes neste pacto e podemos descansar, podemos repousar. Abba, Pai. Sob este apostolado, vivo firme neste pacto, nada poderá mover-me de tua graça. A cobertura me protege, cada dia me concede conhecer de teu amor e tua mente. Hoje entendo teus caminhos, que sou um abençoado. Desde antes tu formaste meu destino. Repouso hoje, descanso hoje, pois és a glória. Te louvo hoje, pois submetido estou. Eu reino em vida, com tua graça, governo hoje, com tua justiça. Livre eu sou e abençoado, Senhor. Graças, papai. Graças porque estamos na graça e no apostolado. Reinamos em vida. Sob este apostolado, vivo firme neste pacto, nada poderá mover-me de tua graça. A cobertura me protege, cada dia me concede conhecer de teu amor e tua mente. Hoje entendo teus caminhos, que sou um abençoado.
diante tu formaste meu destino. Repouso hoje, descanso hoje, pois és a glória, te louvo hoje, pois submetido estou. eu reino em vida, Com tua graça, governo hoje, com tua justiça, livre eu sou e abençoado. Senhor. Livre eu sou e Abençoado, Senhor. Livre eu sou e abençoado, Senhor. Somos abençoados. Graças, Senhor, porque nos elegestes antes dos tempos eternos, e desde lá ouvimos teu Evangelho, no qual vivemos com gozo. Tua palavra nos satisfaz, pois teu Evangelho é fonte de água viva. Tua palavra de graça é a única saída para este mundo, onde as pessoas sofrem por não conhecer a verdade. Me declaro levando esta palavra que tem poder para iluminar os olhos do entendimento de teus eleitos. Assim creio. Abba, Pai. Ministração da sementeira. A lei da semeadura. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo afirma algo digno de destaque. Porque na lei de Moisés está escrito: não porás mordaça ao boi que debulha. Deus tem cuidado dos bois? Ou diz isso inteiramente por nossa causa? Pois por nossa causa se escreveu: porque o que ara deve arar com esperança, e o que debulha com esperança de receber o fruto. Quando você semeia, faça isso com a convicção de que em um determinado momento você vai colher, passe o tempo que passar. E isso não é uma suposição, isso é real. Existem leis da natureza, como a lei da gravidade, por exemplo, que não se pode questionar. Assim também é a lei da semeadura. Plantou, colheu. E não semeie como se estivesse jogando na loteria. Semeie com inteligência e com expectativa. O Senhor disse: provai-me nisto, semeie a mim e faça a prova se eu não te darei muito mais abundantemente. Queremos que a palavra corra
e também queremos todos os benefícios de vivermos no Evangelho. Por isso, no verso 11 seguinte, o apóstolo Paulo também alerta: se semeamos entre vós o espiritual, é grande coisa colhermos de vós o material? Semeie com atitude. Compartilhe sua semente com o ministério que tem semeado a você o Evangelho para o seu espírito. E receba sem limites. Estão dizendo que você é uma ovelha negra, mas eu quero te dizer: ovelha não é lobo, e os lobos não são filhos, e os filhos são ovelhas. Você não é o que eles dizem, você é o que o Evangelho diz. Um filho muito amado. Deus te vê sem culpa, inocente, sem pecado, desprezado por alguns e por Deus muito amado. Na lei abundou o pecado, na graça superabundou a graça. Na lei tem que pagar o preço, na graça a salvação é de graça. Te chamaram de ovelha negra, ovelha não é lobo, e lobo não é ovelha. Para aqueles que te condenam, deixo aqui o meu recado: não há condenação, porque já estamos justificados. Aperfeiçoado na lei abundou o pecado, na graça superabundou a graça. Na lei tem que pagar o preço, na graça a salvação é de graça.
abençoado, olá abençoada, com todas as bênçãos. Hoje nós vamos entrar imediatamente na ministração da palavra, que é uma palavra bem forte e direta. É uma ministração especial no sentido de ser quase um documentário, mas na verdade é um alerta. E ela tem por título A Falácia da Doutrina do Já Aconteceu. É isso mesmo. O objetivo deste estudo, antes de entrar diretamente nele, nós temos que entender que foi o apóstolo Paulo a quem foi encomendado o Evangelho para depois da cruz de Cristo, que é exatamente de Romanos a Hebreus. E a nossa análise bíblica, cada vez que a gente vai interpretar a Bíblia, especialmente o Evangelho da Graça, nós temos que entender que o fundamento prioritário, principal do Evangelho da Graça está a partir das cartas paulinas. Então nós vamos demonstrar por que a doutrina que está por aí, a doutrina do já aconteceu, também chamada de preterismo pleno, não se sustenta à luz do ensino apostólico aos gentios. Não se sustenta. O texto-chave para iniciarmos esta ministração é 1 aos Coríntios 15, 19 a 26. E nós vamos, evidentemente, ler esses textos ao longo do nosso estudo, mas vamos definir hoje, nesse momento, no ponto 2 aqui, o que é preterismo. Preterismo parcial, existe o preterismo parcial, que entende que alguns textos escatológicos, especialmente dos evangelhos, se cumpriram no século I. Quando eles chamam evangelhos, eles estão falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, neste caso aqui. Por exemplo, a destruição de Jerusalém aconteceu em 70 depois de Cristo. Esse é o preterismo parcial, que não é o nosso caso aqui. Nós vamos explicar agora o que significa o preterismo pleno que existe por aí em larga escala no YouTube e em tantas redes sociais. O preterismo pleno afirma que toda a escatologia bíblica, entenda-se escatologia como doutrinas dos últimos acontecimentos, tá? Segundo eles, tudo já foi cumprido até o ano 70 depois de Cristo, incluindo a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Segundo essa falsa doutrina, tudo ocorreu de forma invisível, sem ressurreição corporal, sem transformação da criação, sem manifestação pública da glorificação. E esses 3 pontos, manifestação corporal, ressurreição corporal, transformação da criação e a manifestação pública da glorificação, são 3 pontos fundamentais do Evangelho da Graça. O verdadeiro. O próprio Paulo enfrentou em seus dias 2 adeptos dessa falácia e citou seus nomes. Ele diz assim: Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se efetuou e transtornam a fé de alguns. Isso está em 2 Timóteo 2,18. Veja só, veja o perigo onde Paulo acrescenta. Sua palavra, ou a palavra destes 2, corrói como câncer, no versículo 17. Se isto acontece, é porque era uma falácia, era uma inverdade regada a bastante argumentação que mostrava ser favorável a esta inverdade. O ponto 3 que eu vou apresentar para vocês, nós apresentamos aqui um princípio hermenêutico paulino. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte correta de interpretar a Bíblia. E nós vamos apresentar para você agora como é que Paulo
interpretou aquilo que ele recebeu de revelação no paraíso, né? Nós já sabemos que ele passou por isso. Paulo constrói sua teologia sobre eventos futuros, históricos e corporais. Isso já diferencia Paulo do preterismo. Paulo não apresenta elementos meramente simbólicos, nem ou espirituais. Paulo, ele está se referindo a coisas reais, eventos futuros, que envolvem a história e que envolvem corpo. Paulo diz em Romanos 8:23, aguardamos a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do corpo? O resgate de um corpo. No caso, a ressurreição dos mortos ou a transformação dos corpos daqueles que estiverem vivos no dia do Senhor, no dia da vinda, do retorno do Senhor, em glória, porque ele já veio, mas não veio em glória, virá em glória futuramente. Outro texto de Paulo diz, fomos salvos em esperança. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E se nós somos levados a entender que Paulo nos recomenda aguardar com paciência e com perseverança, é porque é para aguardar com paciência algo que vai se manifestar. Romanos 8, 24 e 25, exatamente na sequência do outro anterior. Então, Paulo nos motiva a aguardar com paciência, porque a manifestação da redenção corporal é algo real, conforme vamos ver a partir de agora, no ponto 4 em diante. A ressurreição ainda futura. E aí nós entramos com 1 Coríntios 15. O capítulo todo de 1 Coríntios 15 fala sobre corpos. Corpos celestes, corpos terrestres, corpos de animais, corpos espirituais, corpos das estrelas, corpos de tudo. Tudo envolve corpos. E corpos são coisas palpáveis. Vamos chegando lá. No subponto, ou no subtópico 4.1, nós vamos apresentar para vocês Cristo como primícias. O texto é: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Ora, primícias implicam em uma colheita posterior. Não é verdade? Se há os primeiros frutos, ou se há o primeiro fruto, haverão também os próximos frutos dessa colheita. O corpo de Cristo foi o primeiro criado. E não é porque Cristo foi criado que ele deixou de ser Deus. Isso aí é para muita gente que pensa que pelo fato de ser criado, Cristo foi menor a Deus. Não. Cristo é igual a Deus e ele foi criado porque ele teve que se manifestar de forma humana nesta terra por 33 anos, como de fato aconteceu. Então, o corpo de Cristo foi o primeiro criado como modelo dos demais corpos que viriam depois. E o tópico 2 do ponto 4 fala a respeito da ressurreição corporal, visível, pública. O texto diz: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. A palavra espiritual aqui, ela é pneumatikos, do grego, e ela é diferente de imaterial. O fato de ser espiritual não quer dizer que é invisível. Olha, entenda bem isso. Não, porque Jesus, quando veio com este corpo, após a ressurreição, ele se manifestou, viveu por 40 dias aqui na terra e se manifestou publicamente a vários dos discípulos, a Maria Madalena e a tantos outros. Ele tinha um corpo palpável, não é? Era um corpo imaterial? Não, era um corpo espiritual.
mas não imaterial. Era um corpo transformado, não era um corpo abolido. Não é? Era um corpo transformado, era um corpo glorificado. Cristo se manifestou após a ressurreição em corpo visível. Isso está registrado na Bíblia e nenhum preterista pode negar isto. Preterismo pleno, ele espiritualiza aquilo que Paulo concretiza. Não é? O preterista, ele diz que tudo é invisível, não é? Que a ressurreição já aconteceu de forma invisível. Isto é uma falácia, isto é uma falsidade doutrinária absurda. O tópico 3 do capítulo 4 ainda diz assim: a morte ainda reina. Isso aqui é chave. A morte ainda reina. O último inimigo a ser destruído, Paulo disse em 1 Coríntios 15, 26, é a morte. Morte física. O último inimigo a ser destruído, então, é a morte. A ser destruído é a morte. E a pergunta-chave, a pergunta que não quer calar é: a morte foi destruída no ano 70 depois de Cristo? É claro que não. O que evidencia a farsa da doutrina de escatologia consumada, que é a definição de preterismo. Todo mundo ainda morre? Sim. Inclusive, tive que responder a uma pessoa no YouTube por várias vezes, porque a pessoa insistia em dizer que a morte já havia sido aniquilada. Como é que é possível entender uma coisa dessa se todos morremos, ou se todos estamos passíveis da morte ainda nos dias de hoje? E muita gente está morrendo. Todos os dias morrem muitas pessoas. Se o preterismo fosse real, esta morte já teria sido abolida, não é? Teria sido eliminada. Ponto 5 agora. A esperança dos enlutados. Veja só. 1 Tessalonicenses agora, capítulo 4, versos 13 a 18. Um contexto muito interessante, onde Paulo, mais uma vez, desmascara o preterismo com os seus conteúdos, com as suas cartas, que é a doutrina do Evangelho de Cristo, propriamente dito, depois da cruz. Diz assim o texto: não queremos que ignoreis acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo disse aos Tessalonicenses que eles não deveriam ignorar que aqueles que já estavam dormindo, ou seja, que já haviam morrido no sentido físico, estavam aguardando a ressurreição, eles vão voltar. Eles vão voltar ressuscitados e glorificados com Cristo. E Paulo disse, olha, existem outros que não têm esperança nisso que eu estou falando para vocês. Mas no verso 16, Paulo disse, o Senhor mesmo descerá do céu. Ora, o Senhor mesmo descerá do céu. Isso é algo invisível? Não, isso é algo visível. Por isso esse é um texto que foi escrito para consolar, no caso lá, os Tessalonicenses, e no caso aqui, você e eu. Esta é uma linguagem futura e muito objetiva. Não é uma linguagem que leva as pessoas a ficarem em dúvida, não, absolutamente. É uma linguagem de esperança real, concreta, de uma verdade que vai se manifestar. Um evento passado, ele não consola perdas presentes. E a consolação não foi entregue apenas para os Tessalonicenses, mas para os crentes de hoje. Capítulo 5.2 agora, subtópico 2. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Evento futuro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Paulo escreveu isso, ele apontou para o futuro. E não era um futuro breve, como afirmam os preteristas, porque Paulo escreveu
até o ano 67, quando ele morreu, e a chamada suposta falácia vinda de Cristo no ano 70, 3 anos depois. Não, eu vou te mostrar depois, biblicamente, por que não. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando de uma coisa local, ele está falando de uma coisa que também não é invisível, ele também não está falando de uma coisa que não é só espiritual. O corpo é espiritual, o corpo é glorificado, mas está claro aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é um evento real, é um evento que vai ter manifestação pública, ou seja, vai ser visível aos olhos daqueles que estarão aqui na terra. Ponto 6. O alerta contra o já aconteceu, ou o alerta contra o preterismo, contra a doutrina do já aconteceu. Vamos a este alerta agora, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo combate o mesmo erro que Paulo combateu está sendo cumprido hoje. Ninguém vos engane, disse Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém vos engane. Paulo chama de engano a doutrina do preterismo. Porque não virá o Senhor sem que antes venha a apostasia. E eu grifei apostasia aqui porque a apostasia é quando uma pessoa perde a fé, é quando uma igreja inteira perde a fé, é quando o mundo perde a fé. O mundo daquele tempo, a quem Paulo divulgou a graça de Deus, haveria um tempo para aquele povo todo perder a fé. Porque Paulo também disse, depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio do rebanho e vão dispersar o rebanho. Isso não aconteceu em 3 anos. Isso aconteceu em décadas, em centenas de anos. E nós estamos vivendo os efeitos disso hoje também. Então, voltando ao texto. Ninguém vos engane, porque não virá o Senhor sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado. Outro grifo que eu dei aqui. O homem de pecado não é uma pessoa. Que se levanta contra tudo que se chama Deus. Sim, uma realidade nos dias de hoje. Cada vez mais forte esta realidade hoje em dia. Está acontecendo muito nos dias de hoje, muito mais até mesmo do que nos tempos de Paulo. E que se levanta contra tudo que se chama Deus e se senta no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus, e aí o texto continua. Aqui tem algumas coisas muito interessantes, uns cortes importantes para você entender. O homem de pecado não é uma pessoa, não é um homem. Isso aqui representa um sistema religioso que fala de pecado, que vai se tornar forte e grande na terra para ir contra tudo o que se chama Deus. E se você ver hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, a internet, a tecnologia, os pensadores carnais, os grandes formadores de opinião, a mídia e tudo mais, todos são praticamente contrários a Deus. O humanismo tem se levantado de forma tão forte, que é o homem pelo homem, a ponto de procurar levar nas mentes dos homens tudo contrário ao que é de Deus. Tudo contrário ao que é espiritual. Então, aqui diz que este sistema, ele se senta no templo de Deus, o filho de perdição, a mídia, tudo que tem possibilidade de trazer formação de pensamento, tudo que forma pensamento nos homens, e a internet é uma coisa absurda nesse aspecto, está sentada no templo de Deus. Onde é que está o templo de Deus? O templo de Deus não é parede, o templo de Deus não são as grandes sinagogas, os grandes santuários dos dias de hoje. O templo de Deus é cada um dos filhos de Deus que está ouvindo a palavra da verdade. O templo de Deus é você que está aí. É um eleito do Senhor, é um filho de Deus.
Aí está o templo de Deus, que está sendo massacrado, que está sendo bombardeado com informação falsa, com falácia, como esta do preterismo, por exemplo. Alguns afirmavam no tempo lá dos Tessalonicenses que o dia do Senhor já havia chegado. Assim como hoje você está ouvindo isso. Se você for no YouTube, está cheio de preterista, inventando doutrina falsa. Paulo chama isso de engano, porque antes do dia do Senhor viria a apostasia mediante o filho de perdição. Já falamos sobre isso agora. Viria uma oposição a tudo quanto é espiritual com origem em Deus. O opositor se sentaria na mente dos eleitos, fazendo-se passar por Deus. Tem muita gente enganada, talvez você que está me ouvindo agora, que ainda não absorveu o Evangelho da Graça em sua vida, você talvez esteja pensando que realmente essas pessoas estão certas no que elas estão falando. Negativo. O preterismo pleno repete exatamente o erro combatido por Paulo. Você se lembra que no começo lá nós falamos a respeito de Himeneu e Fileto, né? Que diziam que a ressurreição já tinha acontecido, lá nos tempos de Paulo. Ponto 7. A criação ainda geme. É um ponto importante para você entender que o preterismo está completamente equivocado. Romanos 8, 18 a 25, que é o texto base que o apóstolo Paulo nos deixa, diz assim: a criação aguarda a redenção do nosso corpo. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação, a natureza, os animais, tudo que envolve a criação. E não só a criação. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo, porque ele não pode ficar assim. Um corpo carnal, problemático, limitado, não. O mesmo corpo que Jesus teve quando ressuscitou, este será nosso também, é a promessa. A criação ainda sofre. Por que sofre? Porque ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus na terra com corpos transformados. Os filhos de Deus ainda aguardam isso também. Nós, todos filhos de Deus, aguardamos essa transformação também. E a redenção é ainda futura. Não ocorreu a redenção, ocorreu a adoção, mas a redenção ainda não. Se já ocorreu, se tudo isso já ocorreu, e o preterismo está certo, então tudo que nós estamos falando aqui perde o sentido. O próprio apóstolo Paulo mentiu ou se enganou e nós estamos aqui perdendo tempo. E você sabe que isso não é real. Ponto 8. A gente vai continuando aqui porque tem muita coisa ainda para apresentar para você como evidência da falácia da doutrina do já aconteceu. Transformação corporal futura. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21, o seguinte: que transformará, o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo semelhante ao de sua glória. Ora, ora, isso é uma promessa bíblica. Transformará, futuro, real, corpo de humilhação, não num corpo invisível que aconteceu lá no ano 70, que não aconteceu nada disso lá. O que aconteceu no ano 70 foi juízo para o povo de Israel. Isso é real, porque Jerusalém foi destruída ali, foi uma vergonha para o povo de Israel. Mas foi só isso que aconteceu no ano 70. O corpo de humilhação que nós vivemos hoje, ele será transformado. Isso está claro aqui. Para ser um corpo semelhante ao da glória de Cristo. E o corpo da glória de Cristo é invisível? Não. Por 40 dias na terra, mostrou que era visível e palpável também. Então esses verbos estão no futuro, a esperança está ativa e viva e a ênfase corporal é real. Ponto 9. Veja quantas evidências. Consequências teológicas do preterismo pleno ou do já aconteceu. O primeiro é esvaziamento da esperança. O texto de 1 Coríntios 15, 19 diz assim:
se esperamos em Cristo só nesta vida, a sequência diz, somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Por quê? Porque se esperamos em Cristo só nesta vida, ou só na manifestação dele como Jesus de Nazaré, que foi uma manifestação pública, não houve consumação, então. A consumação de Cristo, quando ele diz está consumado, ele estava se referindo à consumação que depois traria para nós o reino de Deus espiritual, para que nós desfrutássemos dele, que é o que nós estamos fazendo agora. Se esperamos em Cristo só nesta vida, não há justiça final e não há expectativa da consumação da glorificação. Percebe? Ponto 10. Perguntas para discussão em grupo. E eu vou fazer essa pergunta para você discutir aí com o seu grupo, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, com o pastor, com os líderes da igreja, que isso aqui vai para YouTube, isso aqui vai para TikTok, isso aqui vai para todas as redes sociais. Por que Paulo insiste tanto na ressurreição corporal? Por quê? Porque ela é uma realidade. Como manter esperança sem cair em especulações escatológicas? Como é que você mantém a esperança sem você cair em especulações das doutrinas dos últimos tempos? Sabe como? Submetendo-se prioritariamente em obediência ao Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de Cristo ressuscitado. E não ficar pegando textos isolados, Mateus aqui, Daniel, juntando para fazer um caldeirão preterista que não leva a nada, porque são datas que eles montam para chegar a alguma conclusão. Coisas tipo testemunha de Jeová, não é? Que a gente sabe muito bem que não funciona. Ponto 11º, que já é a conclusão desse tema, desse estudo importante. Por favor, assista novamente, ouça outra vez, peça áudio, peça apostila, eu te dou tudo. Conclusão. A doutrina preterista falha em um ponto fundamental. Ao colocar os escritos de Paulo, que são o verdadeiro evangelho da graça ou da incircuncisão, em pé de igualdade com profecias, como Daniel, que é a preferida dos preteristas, e outros textos, como Apocalipse também. Então fazem esta mistura toda para defender o preterismo e mostrar que não, o sistema tradicional é que está errado. Aqui não estamos falando de sistema tradicional, estamos falando do Evangelho da Graça. Eu estou apresentando para você evidências com base somente nas cartas de Paulo. Quando Paulo afirma em Gálatas 1, 11 e 12, o seguinte: o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, pois o recebi por revelação de Jesus Cristo. Aqui está a diferença. O preterismo não é evangelho de Jesus Cristo, não é evangelho revelado por Cristo aos preteristas. O preterismo é evangelho de homem. Mas Paulo disse que o evangelho que ele anunciou não é evangelho segundo o homem, mas recebido através de revelação do próprio Cristo, e isso está estampado no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, e você tem isso lá na sua Bíblia. O evangelho de Cristo, então, ele tem que ser encomendado, o evangelho de Cristo encomendado a Paulo, ele tem que ser priorizado como doutrina acima de qualquer outro escrito bíblico. Até mesmo dos chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque Jesus, em sua manifestação humana, ele não recebeu a incumbência de ensinar evangelho. Jesus recebeu a incumbência de cumprir a lei. Daniel, muito menos. Daniel foi uma profecia que ele mesmo não entendeu. João, no Apocalipse, também não entendeu o que recebeu. O único que entendeu foi Paulo. Estudiosos acadêmicos tratam de expor os estudos escatológicos mesclando ensinamentos históricos com visões místicas e projeções de datas, calculados de maneira puramente humana, e ao fim estabelece uma doutrina e muita gente cai nessa história. Por quê?
eu vou daqui a pouco dar uma opinião pessoal, por que eu acho, por que eu acredito que pessoas se deixaram levar por essas doutrinas. Em 1 Coríntios 4, 6, Paulo deixa bem claro uma coisa que é fundamental e eu vou deixá-los com esse texto final desse estudo de hoje. Apresentei isto como exemplo em mim e em Apolo por amor de vós, disse Paulo, para que em nós aprendais a não pensar além do que está escrito. Hoje nós temos o Evangelho nas mãos. Paulo não tinha, mas nós temos. Nós temos o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Cristo ressuscitado em nossas mãos. 14 cartas. O que está escrito ali não pode ser pensado além. Tem que ser aquilo que está escrito ali, que é o que é suficiente para você e para mim. Se tivesse que ter alguma outra coisa também, o Senhor teria preparado isso para nós. Então, Evangelho da Graça não é o que eu penso ou o que eu acredito, é o que está escrito. Quando doutrinas são estabelecidas por homens além do que a palavra afirma, o resultado é preterismo e universalismo, a respeito do qual nós falaremos em uma outra oportunidade. Deixo aqui a minha impressão pessoal que eu prometi anteriormente. A religiosidade deixou uma marca de esgotamento mental nas pessoas. A religiosidade, sistema legalista, religiosidade através de coisas que acabaram se misturando com autoajuda, enfim, o falso cristianismo, o cristianismo parcial, não é a mescla de graça com lei, deixou uma marca de esgotamento mental nas pessoas. A impaciência de ter que aguardar as promessas bíblicas, principalmente vinda de Cristo, ressurreição dos mortos e juízo. As pessoas, ao longo dos tempos, a impaciência, o esgotamento, isso não vai acontecer nunca, isso é mentira, isso eu vou acabar acreditando no já aconteceu tudo. É isso que acontece. E outros já começaram a inventar também outras coisas. Nós vamos falar depois sobre isso, mas hoje o que interessa é isso aqui. O Senhor não voltou no ano 70 depois de Cristo. O Senhor vai voltar glorificado. E os que morreram em Cristo virão ressuscitados. Esta é a palavra de Paulo, que foi o único que foi até o terceiro céu para receber esta informação. E nós temos que ter esta base sólida como fundamento de nossa fé. Então, a escatologia paulina não é curiosidade sobre o fim. O Apocalipse é curiosidade sobre o fim. Não é? O Apocalipse todo mundo estuda porque quer arrancar de lá a melhor interpretação para poder passar para os outros que são seus seguidores. Mas Paulo não tem uma escatologia cuja finalidade é uma curiosidade sobre o fim. A escatologia de Paulo é fundamento de esperança e perseverança. Se você estiver fundamentado em Paulo, você pode esperar com tranquilidade, com convicção, com perseverança e com firmeza até o fim de seus dias nesta terra, se isto acontecer ou tiver que acontecer, porque pode acontecer antes a ressurreição e você está vivo ainda, mas se você tiver que passar pela experiência da separação espírito da alma e do corpo, aí sim, você vai com fundamento definido de perseverança e de esperança. Por isso, na verdade, o último texto que eu vou deixar com você é este agora e aqui encerro. Sede firmes e constantes, disse Paulo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Seja firme, seja constante, não oscile, não busque coisas em casas que não são do ramo, não busque coisas da graça em lugares que não têm a graça. O que tem lá já aconteceu, ou é alguma outra falácia que possa estar surgindo por aí.
Fique firmado naquilo que você recebeu, nesta palavra que está aqui. Isso aqui tem fundamento. Eu estou te mostrando com textos claros. Eu não estou te mostrando uma mescla de... Vai lá em Mateus 24. Agora vai lá em Daniel 7. Vai lá em Apocalipse de 1, 20 a sei lá quanto. Não é uma junção de textos de um escrito de João com um escrito de uma profecia de Daniel e com uma mistura de livro histórico, não é? Onde Jesus falava para os judeus, discípulos, e não através do apóstolo Paulo. Paulo foi aquele que o Senhor escolheu para encomendar a ele o evangelho que hoje está diante de você. Eu declaro, recebo e oro para que o seu entendimento seja iluminado para entender isso aqui que vai te dar segurança na tua vida toda. Estarei aqui à disposição para compartilhar com você, em breve, coisas também bem importantes que são advindas da revelação recebida através do Evangelho da Graça. Até a próxima oportunidade, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Coisas que ouvido não ouviu, nem olhos viram, são as que o Senhor preparou para nós. Abba, Pai. Podemos entoar um canto angelical, somos sua amada, reunida. Somos a congregação de seus filhos, te exaltamos, é Senhor. Podemos entoar um canto angelical, somos sua amada, reunida. Somos a congregação de seus filhos, te exaltamos, é Senhor. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que o ouvido não viu, nem olhos virão, são as que o Senhor preparou para nós, para multiplicar o choro e ranger de dentes. Para nós, alegria, transformação. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que o ouvido não viu, nem olhos virão, são as que o Senhor preparou para nós, para multiplicar o choro e ranger de dentes. Para nós, alegria e transformação. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Oh, Abba, Pai. Abba, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net.
Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.